São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês se toparem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. A Netflix está sendo processada por violação da patente do 4K. Mas o que é uma patente? O que é o 4K e por que a Netflix estaria violando isso? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês deixarem o like, porque isso é super importante para o nosso canal, se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E, principalmente, deixarem um comentário e compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa começar a crescer. Bora lá? 1997, Scotts Valley, Califórnia. É aí que Mark Randolph e Reed Hastings fundaram o que viria a ser uma das principais plataformas de streaming do mundo, a Netflix. E, diferente do que muita gente acha, a Netflix não começou direto como serviço de streaming, não. Até porque, vamos combinar que com a internet que a gente tinha lá em 97, isso nem seria possível, né? A Netflix começou, na verdade, prestando o mesmo serviço que anos depois ela seria responsável, ou pelo menos uma das responsáveis, por falir, o de aluguel de filmes. Só que, diferente de locadoras como a Blockbuster, que você precisava ir até uma loja física para alugar um filme, a Netflix permitia que a locação fosse feita online e o DVD, filme, no caso, fosse entregue na sua casa pelos correios. Depois de assistir, você simplesmente devolvia o DVD também pelos correios em um envelope que a própria Netflix fornecia. DVD, gente, é capaz de ter gente vendo esse vídeo que nunca nem viu um DVD na vida. Mas, quando eles surgiram, foi incrível. Só de não precisar rebobinar o filme para devolver na locadora já era demais. Mas enfim, né? Voltando para a Netflix, a gente vê que ela já começou com um modelo de negócio que era disruptivo no mercado na época. E esse modelo de negócio da Netflix acabou dando certo. Tão certo que em 99 a Netflix criou um serviço de assinatura mensal que permitia o aluguel ilimitado de DVDs e ainda eximiu o consumidor de pagar uma multa caso atrasasse a devolução do filme. Aí, em 2000, a Netflix passou a oferecer um sistema de recomendação de filmes para os usuários. Então, a gente vê que desde o começo a empresa já operava num modelo meio parecido com o que a gente conhece hoje. E esse modelo, por ter dado muito certo lá nos Estados Unidos, acabou colocando em risco o modelo tradicional de videolocadoras, como a Blockbuster, por exemplo, porque elas não conseguiam competir com a locação de filme online, que era muito mais prática para o consumidor, já que ele não precisava sair de casa. Inclusive, uma fofoca. A Blockbuster teve a oportunidade de fazer uma parceria com a Netflix e até mesmo de comprar a empresa, mas por alguma razão a Blockbuster não quis fazer nenhuma das duas coisas e o resto é história. Ela faliu e a Netflix está aí, firme e forte, supostamente violando a patente alheia. Mas calma, a gente já chega nessa parte. Primeiro, a gente precisa voltar para 2007, ano em que finalmente a Netflix passou a ofertar um serviço de streaming chamado Watch Now, que permitia que as pessoas assistissem séries, filmes e programas de TV. Mas o problema é que ele só funcionava em computadores e só no Internet Explorer, porque nessa época as pessoas ainda usavam o Explorer. Além disso, o Watch Now só tinha 1000 títulos no seu catálogo. Assim, 1000 títulos já era coisa pra caramba, mas nem se compara com os quase 6.000 que a gente tem hoje. E foi aí que a Netflix cresceu de verdade. Pelo menos nos Estados Unidos. Já em 2007, quando lançou o serviço de streaming, ela já conseguiu 7,5 milhões de assinantes. Aí, para expandir ainda mais o seu negócio, em 2009 a Netflix começou a fazer parcerias com empresas de produtos eletrônicos para que o streaming pudesse ser transmitido em videogames, smart TVs e smartphones. O negócio claramente deu certo, né? E já em 2010, a Netflix começou o seu processo de internacionalização, ou seja, ela passou a operar em outros países além dos Estados Unidos. O primeiro foi mais fácil, o Canadá. E depois, em 2011, ela veio para a América Latina e para o Brasil, e hoje ela já atua em 190 países. Assim, considerando que no mundo a gente tem 195 países, dá pra dizer que esse processo de internacionalização da Netflix é um case de sucesso, né? Mas, claro, esse crescimento todo não poderia vir sozinho. Em algum momento, a Netflix teria que se meter em uma treta jurídica pra chamar de sua. E essa treta veio porque em 2014, a empresa passou a oferecer conteúdos em 4K. E o que é o 4K? Bom, gente, resumidamente, é uma tecnologia que permite a transmissão de imagens com uma resolução
4 vezes maior que a resolução Full HD, porque basicamente ela permite uma exibição de um número maior de pixels na imagem e, consequentemente, melhora a qualidade dela. E claro, melhora a experiência para nós que somos usuários da Netflix. E para usar essa tecnologia do 4K, a Netflix usa também uma outra tecnologia chamada HEVC, que é uma sigla em inglês que significa codificação de vídeo de alta eficiência. E o que a HEVC faz é comprimir e reproduzir os vídeos em 4K em alta velocidade sem que a qualidade da imagem seja perdida. Traduzindo, ela faz com que os vídeos em 4K sejam carregados mais rápido. O problema é que a tecnologia da HEVC é protegida por patente, e essa patente não é da Netflix, é da empresa DivX, que é uma desenvolvedora de softwares americana que decidiu processar a Netflix por violação da sua propriedade intelectual, ou seja, da sua patente. E antes de a gente entender essa treta toda, a gente precisa entender o que é uma patente e por que a Netflix não poderia usar a tecnologia sem a autorização da DivX. Bom, gente, como a gente já falou no vídeo sobre patentes, cujo link eu vou deixar aqui na descrição para vocês, a patente é uma espécie de registro concedido especificamente para invenções e para melhorias de produtos que sejam novos no mundo todo, que não sejam só melhorias óbvias para quem já trabalha na área e que possam ser produzidos industrialmente, ou seja, que não sejam feitos por processo artístico ou de maneira artesanal. Ah, então quer dizer que eu não posso patentear minha marca? Não, não pode. Você pode registrar a sua marca. Patente é específica para produtos e processos industriais. A patente no Brasil é concedida pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E, a partir do momento em que uma pessoa ou uma empresa tem uma patente, ela vai ter o direito exclusivo de usar, colocar à venda, vender e importar o objeto dessa patente, seja uma invenção ou uma melhoria de um produto, por um período que vai variar aí de 15 a 20 anos. Ou seja, durante o período de proteção, ninguém mais vai poder usar o objeto de proteção da patente sem a autorização do titular. E é aqui que entra o problema da Netflix. A DivX tem a patente da HEVC protegida no Brasil desde 2018 e, segundo ela, a Netflix estaria usando sua tecnologia sem autorização. Essa autorização poderia ter sido concedida por meio do licenciamento de patente, coisa que, nesse caso, a gente já sabe que não aconteceu. Então, em 2020, a DivX processou a Netflix para que ela parasse de violar a patente da HEVC e, consequentemente, parasse de usar a tecnologia para exibir conteúdos em 4K, ou que, pelo menos, pague os royalties pelo uso da tecnologia. Além disso, a DivX está pedindo indenização por danos morais e materiais pelo uso indevido e desautorizado da sua tecnologia. Essa ação está correndo na Justiça do Rio de Janeiro, que, num primeiro momento, deu uma ordem que a gente chama de medida liminar para que a Netflix parasse de usar a HEVC. E claro que a Netflix não ficou nada feliz com isso e recorreu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para poder continuar usando a tecnologia. Inclusive, a Netflix ofereceu pagar uma garantia de 10 milhões de reais para poder continuar usando a tecnologia enquanto o processo ainda está correndo. Naquele momento, o tribunal aceitou essa garantia e permitiu que a Netflix pudesse usar a HEVC. A Netflix jura de pé junto que não está violando a patente de ninguém e, inclusive, está questionando judicialmente se essa patente é mesmo válida. E isso, gente, é super comum em processos que envolvem patentes. Se uma pessoa é processada pelo uso indevido da patente de uma outra, o normal é que essa pessoa que está sendo processada entre com uma ação judicial de nulidade da patente. E isso acontece por um motivo meio óbvio. Se a patente é nula, então ela não poderia ser violada por outra pessoa. E não existindo violação, a pessoa que usou a patente sem autorização não estaria fazendo nada de errado. Além disso, a Netflix alega no processo que a suspensão do uso da HEVC pode trazer para ela enormes prejuízos, porque os usuários da plataforma vão perder a qualidade do conteúdo de streaming. Só que, gente, pro azar da Netflix, a coisa não tá indo muito bem para ela não. Em 2022, a decisão liminar que mandou a Netflix parar o uso da HEVC foi restabelecida, ou seja, ela foi novamente obrigada a suspender o uso da tecnologia sob pena de multa de R$50 mil por dia. Quer dizer, para cada dia que a Netflix continuar utilizando essa tecnologia, ela vai ter que pagar R$50 mil. E agora, em julho de 2024, saiu o resultado da perícia que foi feita na ação para ver se a Netflix estaria ou não violando a patente da DivX. Ou seja, para ver se a Netflix estaria mesmo utilizando a HEVC. E qual foi o resultado?
Acertou quem disse que foi positivo. Pois é, segundo a perícia, existe sim violação. Assim, vale lembrar que uma perícia judicial como essa do caso da Netflix é sempre feita por pessoas que são especialistas no assunto, que sabem do que estão falando. Ainda mais num caso gigantesco como esse. E por ser uma análise de um especialista, em casos em que envolve a violação de patentes, é normal que o juiz dê a sua decisão muito baseado no resultado da perícia. Até porque a gente não pode esperar que um juiz seja especialista em engenharia, em desenvolvimento de software, etc., como um perito é. Então, se um especialista ou um time de especialistas fala que tem violação de patente, dificilmente o juiz vai contrariar essa perícia e dizer que não tem. Em outras palavras, a Netflix está correndo um risco sério de perder essa ação. Mas, como isso vai acabar, só o tempo e a Justiça do Rio de Janeiro vão poder nos dizer, ou quem sabe o STJ. E, para piorar a situação toda, o Brasil não é o único país em que a DivX está processando a Netflix. Ela também processou nos Estados Unidos, na Alemanha e na China, e muito provavelmente vai tentar usar essa perícia feita aqui no Brasil como prova nesses outros países. Pra terminar, gente, eu só queria fazer um último comentário. Eu vi muita notícia por aí dizendo que a Netflix quebrou a patente da DivX. Mas isso tá errado. O que a Netflix supostamente fez, e eu digo supostamente porque a gente ainda não tem uma decisão final nesse caso, foi usar a patente da DivX sem autorização. A Netflix não quebrou nada, ela não pegou a patente da DivX e tacou no chão. Até porque isso não seria nem possível, né? Vamos combinar. Enfim, a expressão quebra de patente é usada de forma errada para se referir à violação de patente, que é o uso não autorizado, ou ao licenciamento compulsório, que é quando o titular da patente é obrigado a licenciar essa patente para que outras pessoas possam fabricá-la ou comercializá-la. Mas, ainda assim, o titular recebe royalties por isso. E em nenhum desses casos a patente deixa de ser válida, quer dizer, ela não é quebrada. Ela fica lá, intacta, bonitinha e em nome do seu titular, da pessoa que depositou o pedido da patente. Mas isso é assunto para outro vídeo e se vocês quiserem que eu fale sobre quebra de patentes ou da inexistência dela, é só deixar um comentário que eu faço. Agora, o que eu quero saber é o que vocês pensam sobre isso. A Netflix tá mesmo violando a patente da DivX? A suspensão do uso da HEVC afeta a qualidade do conteúdo da Netflix? Como nós, consumidores, seremos afetados por isso? Deixa aqui nos comentários que eu super quero saber a opinião de vocês. Também não esqueçam de deixar o like ou dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, de se inscreverem no canal, porque não custa nada e me ajuda demais, ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e, mais importante, de compartilharem o conteúdo com outras pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!